Olá pessoal, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar da última temporada de Sex Education. Finalmente a Netflix lançou a última temporada de Sex Education e alguns já estão ficando chateados por estar acabando. Vamos falar sobre essa última temporada. Antes, só gostaria de convidar para curtir esse vídeo, assinar o canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. É um conteúdo independente que eu já faço há um tempo e com a sua ajuda vamos continuar crescendo a cada dia mais. Sem mais enrolações, Sex Education é uma série que me encantou na primeira temporada, foi sensacional. Algo lidar com essas questões, falar sobre essas questões sexuais com a juventude, com jovens, com adolescentes que têm diversas dúvidas, que estão descobrindo o mundo, mas de uma forma leve foi uma das coisas que me encantou na primeira temporada e que para mim foi a melhor. Essa última, essa quarta, fechou bem, não fechou com chave de ouro, não fechou de forma épica. A segunda temporada foi bem aquém, a terceira melhorou um pouquinho, mas ainda bem que a série ela conseguiu fechar bem. Não vai ser mil maravilhas, mas fechou bem. Fechou bem. Nessa nova temporada, os principais personagens de Moondale vão para Cavendish, uma nova escola. Basicamente uma escola utópica, uma escola onde muitos problemas sociais foram resolvidos. Tem muita inclusão, personagens queer, tem os alunos podem ter o controle das atividades, espaços abertos para falar o que pensa, para poder se expressar da forma como merecem, da forma como precisam. Então é uma escola bem utópica, uma escola com poucos problemas a serem resolvidos. E isso tem alguns pontos positivos e negativos. Ponto negativo é que faltou conflito para essa nova escola, para que ela tivesse uma presença maior, para que ela tivesse algo para que todos os seus personagens pudessem resolver, estar ali juntos e tudo mais. A série tem sim conflitos, tem muitos, tem diversos, mas cada um com seu lado pessoal a ser resolvido e faltou algo que pudesse conectar todos eles a simplesmente fazer uma temporada épica. Falando nisso, o personagem principal, Otis de Asa Butterfield, é um personagem bem morno nessa nova temporada. Ele tem alguns conflitos, mas bem bobinhos, não foram bem desenvolvidos. Como, por exemplo, o retorno das aflições dele com a atividade sexual, principalmente quando ele quer fazer junto com a Mavis, do ato sexual junto com a Mavis, retorna os conflitos dele com a mãe e tudo mais, no qual estavam na primeira temporada, desde a primeira temporada, tem esse retorno, é, e também tem o arco principal dele, que é quando ele vai para essa nova universidade, ele encontra a personagem O que já está fazendo sessões de terapia sexual para os jovens e ele se sente no direito de reivindicar como se ele tivesse criado essa terapia sexual dentro da escola e que ele precisaria ser o único, exclusivo, o principal terapeuta sexual dessa escola, né? Tirar, a, tirar as sessões da aluna que já estava lá, algo que para mim não precisava, bem problemático esse arco dramático do Asa Butterfield. Só não deixa a série chata devido a diversos coadjuvantes, devido à dinâmica entre os arcos dramáticos de diversos outros personagens que não deixa a peteca cair, que não deixa a série se concentrar só nesse único problema do personagem Otis. Porque se dependesse disso, seria fraco. Inclusive, Asa Butterfield, ele tá começando a ficar um pouco limitado. Ainda bem que terminou, pois o seu personagem dele ficou bem limitado. Falando nos personagens que foram necessários para deixar a série boa, não deixar a peteca cair.
A série ela tem uma grande quantidade de personagens com diversas dinâmicas, diversos problemas. Tem a personagem da Emma Mackey, ela é encantadora, maravilhosa, tem umas nuances da sua personagem. Retorno dos problemas dela com a sua mãe. É, não quero dar o spoiler, mas tem um arco dramático dela em ter que passar por algo que é muito bacana e a personagem conseguiu passar todas as nuances. Tem a questão dela ir para os Estados Unidos, é a relação dela junto com o Otis, o que que vai ser, os dois não estão namorando, mas estão ficando, mas os dois se amam e como vai ser isso a quilômetros de distância. Tem aquela questão dela está estudando para ser escritora, mas ela se inspira ela basicamente se inspira num professor que também que é escritor, mas o professor ele deu palavras fortes, palavras negativas para ela que a machucam e tudo mais. É, é uma boa personagem, ela consegue manter essas nuances, ela consegue explorar todos esses conflitos pessoais da sua personagem, tanto em busca da realização do seu sonho, até mesmo por amar ali o Watts, está a quilômetros de distância, o problema dela com o irmão e com a mãe. É uma personagem bem bacana. O outro que talvez tenha sido o melhor personagem é o do Nekuchi Gatua. Eu não sei se essa pronúncia é correta. É o personagem do Eric. Ele tem talvez um dos maiores, um dos principais arcos dramáticos, um dos melhores arcos dramáticos pertencentes dessa quarta temporada e que já tinham sido apresentadas nas outras, que é essa questão do conflito dele ser cristão e os conflitos dele ser um personagem queer, mas mesmo assim ele amar ser cristão, ele amar Jesus e ele querer participar da comunidade, participar ali da congregação, né, ali da igreja, né, do templo e das atividades e tudo mais. Só que ele vivia duas vidas, ele não tinha se assumido completamente, ele não tinha se assumido para todo mundo da congregação devido aos pensamentos conflituosos que existem. E o arco dramático dele é um dos melhores, talvez o melhor dessa série, pela questão da resolução desse conflito, da questão do Jesus negro e que a própria personificação de Jesus ali para ele, conforme a crença dele, que já foge daquela questão de um velho branco e velho, bem bacana como apresentam para mostrar para ele a sua vocação, o despertar dele sobre o que ele acredita e o que ele pode fazer pelo resto, né, da sua vida, a resolução desse conflito de aceitação dele em todos os ambientes, sobre a sua fé, é bem bacana, é bem interessante e talvez um dos melhores pertencentes. Uma outra que óbvio que eu preciso mencionar é da Gillian Anderson, ela como a mãe do Otis, ela, a Jane Milburn, tem a questão da gravidez, ela voltar a ser mãe solo, cuidar da criança, cuidar da bebê, mas ela precisar trabalhar e tem essa questão de sair logo de casa para voltar a trabalhar, os conflitos de conseguir gerenciar tudo isso, a chegada da sua irmã no qual as duas vivem brigando, também tem a questão dela assim não dar atenção pro Otis, o Otis se sentir um pouco incomodado com isso e dela também acabar entrando, sendo um pouco invasiva na vida do Otis, tudo mais. Toda vez que entra na parte do Otis, volta naquele giro que a gente já tinha visto nas outras temporadas. Mas agora, quando ela entra nos seus próprios conflitos, a gente vê coisa nova, né? Os próprios personagens acabam encarando coisas novas quando eles estão sozinhos. Quando estão com o Otis, voltam naquele mesmo ciclo. É estranho, na é verdade, mas tem essa questão do pai da criança, da profissão, também da mãe, e que a Julia ela consegue fazer isso, ela é boa, não precisa falar nada.
Entre os diversos outros personagens que a série tem, nós temos personagens queer, personagens trans, é, que já que tem que já passaram por toda a transformação e que são felizes e que é bacana a forma como a série os apresenta essas identidades deles e tudo mais. Como eu informei que é uma escola utópica, então essas questões sociais elas elas estão presentes e há pouca possibilidade de conflito. Mas um conflito que é bem pertinente é que a escola ela acabou investindo em tantas questões sociais e inclusivas que para pessoas que e tudo mais, que elas esqueceram de pessoas com deficiência, né? Eu creio que esse seja o termo correto. Se não for, por favor, me dê um alerta para que eu possa aprender a forma correta. Pelo site disse que é pessoas com deficiência, tem um personagem, né, cadeirante, tem a personagem que ela tem problemas auditivos, deficiência auditiva. Então, a série ela se preocupou bastante em mostrar que ela é completamente inclusiva e que ela não pensou em proporcionar acessibilidade para todos os para todos os alunos e que talvez seja o único problema pertinente a essa nova escola em que eles buscam resolver e tudo mais e que para mim não é suficiente. Eu acho que o modelo de escola precisaria ter um problema para ser resolvido porque é a nova escola. Se fosse a velha, eu até entenderia, mas é uma nova e tudo mais. Mas pelo menos mostra um novo modelo de escola que é bem difícil de se alcançar, principalmente aqui no Brasil, né? Nós estamos falando de uma universidade lá no Reino Unido. Não sei se lá, talvez, dificilmente, talvez na Alemanha, na França a gente consiga ver. Se vocês conhecem uma escola que tem esse modelo de educação, que tenha esse modelo de estrutura, de acessibilidade, de inclusão, por favor, me avise. Eu gostaria de pesquisar um pouco mais sobre essa escola. Mas voltando para o que interessa, para os outros personagens, a Aimee, ela me encanta, ela é maravilhosa, ela tenta esse arco dramático dela se recuperar, buscar a cura pessoal devido ao assédio que ela sofreu, ao abuso que ela sofreu lá no ônibus. Ela é encantadora, ela é maravilhosa, é uma personagem que me encanta, ela é maravilhosa e é isso, é isso. É uma boa personagem, ela resolveu os conflitos dela da forma gentil, da forma doce, maravilhosa. É uma personagem que está em completo conflito e que busca resolver, e ela se expressa da forma como ela pensa e fala. Ela é maravilhosa, a atriz é incrível e a personagem também. E para mencionar os outros personagens, nós temos o Jackson, que tem a questão dele querer saber quem é o pai dele. É um personagem bacana, não tanto. Tem o próprio Adam que ele tá trabalhando, quer voltar para a escola. Tem a questão do arco dramático dele e do pai. Ocupam também um grande espaço na série. É bacaninha, legal, não acho que prejudica tanto, afinal de contas são personagens que foram relevantes nas outras temporadas, tem a questão do arco dramático e principalmente questão do pai, pois tem a questão dele buscar ser uma pessoa melhor, já que esses personagens basicamente eles levam uma questão de serem os personagens é, seus agressores, então tem essa questão da própria quebra desses personagens, das aceitações, né, da resolução dos seus conflitos, desse núcleo familiar, e também é algo bem pertinente. Acabei de lembrar, tem um personagem, eu acho que o nome dele é Bu, ele acaba se apaixonando por uma personagem, ele acaba ficando bem agressivo. Eu acho que é bem interessante esse personagem, pela questão dele ser um personagem doce, personagem gentil, gente boa, com o rosto, vamos dizer assim, angelical, mas que do nada ele se tornou alguém obsessivo. Por mais que talvez parar para pensar, analisar, faltou algo mais
algo mais dramático de atuação, mas pensando bem, dá uma sensação de que qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa abusiva, uma pessoa tóxica, uma pessoa muito ciumenta, e isso prejudica uma relação. E que foi bom essa a forma da angústia que a personagem fica conforme ela sente essa pressão de se submeter a uma pessoa, gostar da pessoa, achar ela incrível, maravilhosa, doce, mas perceber que é tão ciumenta a ponto de submeter ela e não poder viver se explicando. Foi bacana esse arco. E por fim, que é bem citado e que talvez não foi bem resolvido, do personagem Call, que inclusive eu não cheguei a perceber, não cheguei a notar, não sei se eu esqueci, que nessa temporada os pronomes de tratamento eles são muito mais colocados. Eu não lembro se tinha nas outras temporadas também, eu nem revisitei a terceira, a primeira, a segunda, mas senti uma presença maior dos pronomes nessa. Talvez tinha nas outras e eu não tinha percebido ou tinha esquecido, mas os pronomes de tratamento estão bem a mais apresentados nessa temporada. E o personagem Call, o personagem Hall, ele tem uns conflitos sobre a busca, né, da transformação, testosterona, uso de testosteronas, a mudança do próprio corpo, a constante excitação, os orgasmos, a busca, né, pela transformação completa, mas por ser muito caro. Depois também tem a questão de não se sentir bem, não se sentir confortável, não se sentir culpado. Aí eu não entendi esse conflito quando entra na parte da depressão, se sentir deprimido. É, não entendi muito bem para que lado foi, como foi, mas logo até a metade dos conflitos dele foi bem bacana, bem interessante, e eu acho que principalmente foi nesse personagem que eu senti bastante a presença dos pronomes, e que é algo também interessante dentro da série. Acho que eu citei os principais pontos nessa última temporada. Uma temporada que não foi grandiosa, não fechou com chave de ouro para se lembrar para a posteridade, sabe? Eu acho que ainda a primeira temporada, quando eu vejo ainda o trailer da primeira temporada, eu sinto aquela excitação, sinto aquela felicidade, pois foi uma experiência maravilhosa, única, algo que não foi proporcionado na segunda nem na terceira e infelizmente não nessa quarta. Mas é uma boa série, ainda bem que vai finalizar antes que entre num desgaste, antes que entre num, num antes que fique chata. Mas talvez eu acredito que a Netflix vai fazer algum derivado, vai pegar com o personagem. Eu acho que eles vão aproveitar. É boa, o público gosta. Vamos ver o que a Netflix vai nos reservar. Em todo caso, não se esqueçam de deixar aqui a sua curtida, compartilhar. O canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. Deixa aqui a sua opinião sobre essa série, o que você mais gostou das 4 temporadas ou dessa quarta. Vai ser interessante poder ler o seu comentário. Vou ficando por aqui, pessoal. Tchau.